E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo. E esse vídeo aqui vai ser bem rápido mesmo, porque tá quase na hora de eu ir mimir. Inclusive, é algo que eu não falei. Enfim, eu vou falar tudo nesse vídeo aqui, né? Então, sem enrolação nenhuma, beleza? Vamos lá. Hoje foi um dia assim que, cara, foi muito bom, um dia maravilhoso, assim, muito bom mesmo. E é um dia onde que eu já estou praticando os meus novos hábitos. É óbvio, qualquer hábito que eu for colocar na minha vida, eu já vou colocar em prática logo em seguida. Quem não faz isso é um procrastinador, simplesmente. Ah, mas no próximo dia eu fiz. Problema é seu, cara. Você é um procrastinador. Meu Deus, eu não tô embolando a língua aqui. Enfim, vamos lá. Hoje eu adotei muitos novos hábitos, tá bom? Hoje eu joguei muitos hábitos fora. Hoje eu destravei muito. Hoje eu me desbloqueei muito. Olha só, pro cara que tava falando de crença, programação, condicionamento, tananã, tananã, tananã. Quem olha até fala, pô, esse moleque é um gênio, inteligente, é o sabe tudo. Cara, sabe tudo não existe. Sabe tudo não existe. Eu não sou sabe tudo, eu sou um aprende tudo. Isso eu já vi há muito tempo. E pra mim fez sentido, porém que eu percebi que eu não tinha colocado isso em prática. E acabou que só hoje eu entendi que eu tava sendo sim um sabe tudo e não um aprende tudo. Então, uma dica aqui pra você também: seja um aprenda tudo, não um sabe tudo. Se você for um sabe tudo, você vai ser apenas um ignorante. Ignorantes não crescem, não se movem. E para se mover, quer dizer, para você prosperar, você tem que se mover, você tem que tomar decisões. E antes de você tomar decisões, você tem que governar, dominar. E antes de você governar e dominar, você tem que ter uma direção. Enfim, vamos lá. Adotei novos hábitos. Eu não vou falar todos em si, tá bom? Mas eu vou falar alguns aqui. Bom, agora eu tô dormindo todos os dias agora 9 horas da noite, tá bom? Todos os dias 9 horas da noite, inclusive daqui a pouco eu vou dormir, são 8h14 agora. E olha só, 8 horas. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Boa. Vai dar em média ali de sono meu de 7 a 8. Ih, caramba, eu fiz a conta errada, calma aí. Olha só, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É, isso mesmo. Vai dar 7 horas e meia de sono completas. E o horário que eu tô levantando, no caso, é 4 horas da manhã e 25 minutos. Vão dar simplesmente ali 7 horas e meia de sono completo. Não vai ser certinho, né? Vai ser, no caso, 7 horas e 25, né? Porque também eu deixei o despertador para tocar 5 minutos antes do horário, que é 4 horas e meia, porque antes de levantar assim, faço outros hábitos meus ali, pá, e aí já demora uns 5 minutos no mínimo, assim. Então na hora que eu for pisar no chão, aí já vai ser 7h30, entendeu? Aí eu deixo o relógio 5 minutos antes, inclusive, beleza? E aí, eu dormindo 9 horas e acordando no horário certinho, vão ser 7 horas e meia, assim, de sono certinho. E que é um horário mínimo, assim, para dormir, que já é um horário muito bom e saudável. Então, eu quero acordar esse horário mesmo, antes do pôr não, do nascer do sol, quer dizer, antes do nascer do sol. Porque uma coisa que você faz, por exemplo, das meio-dia às 3 horas da tarde, das meio-dias, o que você produz das meio-dia até 3 horas da tarde, eu já vou ter produzido das 4 horas e meia da manhã, antes do nascer do sol, até 7 horas da manhã. Isso eu já vou ter produzido na manhã. E eu vou ter o resto do dia para eu concluir as minhas tarefas. E não, eu não vou fazer qualquer coisa no resto do dia, pessoal. E a outra coisa, outro hábito que eu tomei hoje é que todos os dias eu vou planejar.
Todos os dias eu vou sentar aqui na mesa e vou refazer o meu planejamento todos os dias, tá bom? Todos os dias. Todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Beleza? Vou sempre sentar na mesa assim e refazer todo o meu planejamento. E esse planejamento em si é o planejamento, por exemplo, do que eu vou fazer no caso, isso é um cronograma, né? Do que eu sempre, todos os dias eu vou sentar na mesa e vou escrever, vou ver ali o que eu vou fazer no próximo dia. Aí eu escrevo ali o que é importante ali para mim, no caso, as minhas prioridades, quer dizer, eu escrevo ali o que são as minhas prioridades, depois eu coloco o que é mais importante, depois eu coloco que são as coisas urgentes e coloco ali depois também num aplicativo todo o cronograma ali do meu dia, um checklist. Aí eu vou fazendo, vai lá, tá, feito. Vou fazendo, vai lá, tá, feito. E vai ter todo um horário. Tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer aquilo. Então, este é um hábito meu, um hábito que inclusive, se eu não me engano, eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, caso eu não tenha falado, ou se você é novo no canal, que eu paro de comer tudo a partir das 6 horas da tarde e volto a comer só depois das 6 horas da tarde, que aí eu completo 12 horas sem comer nada. E isso é um jejum, simplesmente um jejum, que eu vou fazer simplesmente todos os dias da minha vida, entendeu? Isso eu já coloquei em prática já faz um tempinho, por isso que eu tô falando aqui que, se eu não me engano, eu já falei isso aqui no canal, entendeu? Inclusive, algo muito bom pro sono, assim, né, para você não ficar gastando energia e realmente descansar, deitar, descansar e retomar e ter disposição aí no teu carro de corrida aí, no teu corpo pro próximo dia, é você realmente descansar no sono e você dormir bem. E uma das coisas que 99% das pessoas fazem hoje, que fazem com que elas não tenham um sono tão bom, é elas comerem antes de dormir. Mesmo que elas tenham comido 1 hora antes, ainda assim vai atrapalhar o sono delas. Então, eu parando de comer 6 horas, vão se passar 3 horas. E o mínimo que se deve é comer 2 horas antes de ir dormir. No mínimo, entendeu? Então eu vou. Então acaba que eu tenho até mais 1 hora a mais que eu não como. Entendeu? E aí eu já vou dormir bem, de barriga vazia. Tô tranquilo e já vou dormir de boaça ali. Entendeu? Para retomar a minha disposição, acordar bem, ali dormir todas as 7 horas e meia ali bem, acordar bem ali antes do nascer do sol e já produzir, beleza? Um outro hábito meu que tava, um caso eu vou falar aqui, hoje eu listei tudo que tava roubando a minha energia, ou seja, os ladrões de energia. Antes eu admito, eu achava, beleza? Porque eu tava super produtivo, que tudo mais, mas no fundo sim eu sentia que tava faltando alguma coisa ali que eu não sei. E era o quê? Tarefas, cronograma, organização. E inclusive eu tinha ladrões de energia. Eu tinha ladrões de energia e simplesmente eu listei tudo, eu vi tudo que estava roubando a minha energia realmente, e listei tudo e simplesmente apaguei esses ladrões de energia para eu não ter mais, beleza? E é coisas tão bobas, mas que roubam a sua energia, como por exemplo, eu adotei o hábito de correr todos os dias. Eu não sei exatamente a distância, mas é uma boa distânciazinha assim, acredito eu pelo menos, né? Para um profissional provavelmente não é, a não ser que ele vá e volta várias vezes, talvez, né? Não sei. Mas aos meus olhos aqui, enfim, eu não entendo muito bem sobre corrida, mas, enfim, eu corro todos os dias da semana, tá bom? Todos os dias da semana, às 5 horas da tarde. E isso, pelo incrível que pareça, tava roubando a minha energia. Não porque eu tô correndo, e correr é muito bom, porque isso faz com que eu também enriqueça na área da saúde, tá bom? E o que tava roubando minha energia no caso é que sempre, depois que eu voltava da escola ali,
ali 11h20, 11h30, mais ou menos, 11h30 da manhã, minha cabeça sempre ficava pensando, nossa, 5 horas eu tenho que correr, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou ir correr, sendo que é algo simples assim, é só ir correr, porém que ainda assim minha cabeça fica me atormentando, e isso gasta minha energia, pelo incrível que pareça, isso gasta minha energia. Então o que eu fiz? Eu troquei as 5 horas para as meio-dia, ou seja, eu marquei certinho. Eu saio da escola 11h15. 11h15 eu saio da escola. 11h20 é pra estar aqui em casa. Sim, 5 minutos pra voltar pra casa. E a escola é aqui perto, entendeu? A escola é aqui perto. Então, 5 minutinhos, já tô aqui em casa. E aí, quando eu chegar aqui, eu vou comer ali, vou retomar minhas energias. Logo em seguida, quando eu comer, meio-dia, eu já vou estar preparado e já vou ir correr, depois de ter comido, tá bom? E aí, meio-dia, eu vou demorar em torno de 1 hora ou 1 hora e meia, ou seja, vou voltar para casa 1 hora da tarde, 1 hora e meia, e 1 hora e meia eu vou continuar no meu dia. Então esse é o hábito que eu adotei de ir correr meio-dia. Ou seja, eu já corri meio-dia hoje? Não. Foi no meio do dia hoje, eu estudando, analisando, observando ali, escrevendo, pá, e programando tudo, foi que eu coloquei e adotei esse hábito já. E eu falo que eu adotei porque, cara, é pra fazer? Eu disse que eu vou fazer. Eu vou fazer. Simplesmente. Eu não vou deixar de uma coisa de fazer. Eu me comprometi com um camarada meu aí, um amigo de infância, tá bom? Um amigozinho de infância, que eu tinha dado um livro pra ele. E aí eu tava combinando com ele de dar um livro que eu terminei de ler agora. Agora não, faz um tempinho que eu terminei de ler, dar pra ele, que eu ia ler na mesma semana, reler esse livro nessa mesma semana, inteiro assim, sabe? Estudando, relendo ele certinho. E que e ele também deu a palavra dele de que ele ia ler aquele livro inteiro que eu dei pra ele também, naquela semana. Eu cumpri. Eu reli o livro inteiro, todas as partes ali que eu não tinha lembrado ali certinho, eu fui lá e reli, tá bom? Eu cumpri. Eu dei minha palavra, então eu fiz. Eu cumpri. Eu falei que eu ia fazer, então eu fiz. Chegou na hora, ele falou que não deu o livro. E que ele falou e deu desculpa que ele não tinha tempo. Que ele não tem tempo. É óbvio que isso é uma desculpa esfarrapada que nem sequer é dele em si. É do cérebro dele, né? É óbvio. Eu ainda nem mandei na lata nele algumas coisas para ele acordar e perceber isso. Mas depois eu vou mandar na lata dele sim. Eu vou deixar sobrar pra, eu não vou deixar pra sobrar pra ele não. Eu tô aqui pra tocar o terror. É, então vamos lá. Então, esses hábitos aí eu adotei. Que hábito mais que eu posso falar aqui, cara? Enfim, vou encerrar aqui por hábitos aqui. Ao decorrer de outros vídeos eu vou falando outros hábitos que eu adotei. Tá bom? Outra coisa é que eu destravei muito e que eu desbloqueei muito e que eu entendi ao certo o que é energia e como ela pode afetar e como ela pode simplesmente te transformar num foguete e acelerar esse foguete cada vez mais em todo tempo. Eu entendi em si o que é energia. Enfim, inteligência emocional, beleza? Então eu estudei inteligência emocional e eu já falei sobre inteligência emocional aqui, então eu já tenho um conhecimento, eu já tenho fatos de inteligência emocional, tá bom? Mas ainda assim é óbvio, eu não sou um sabe-tudo, eu sou um aprende-tudo, então eu fui lá e aprendi mais de inteligência emocional e vou aprender muito mais porque eu tenho livro aqui separado de inteligência emocional, completo, só de inteligência emocional, beleza? Então, eu aprendi isso, tá bom? E eu aprendi o que eu faço com essa energia.
Eu não vou ensinar isso aqui de fato nesse vídeo, porque, como eu disse, lá, são 8h27 e eu tenho que dormir, eu tô com um compromisso meu aqui, um comprometimento meu, que eu nem fiz compromisso, me comprometi falando, eu dormi tal horário, pum! Na verdade não, mas ainda assim é uma tarefa minha, faz parte da minha rotina, então eu vou dormir no horário certinho, tá bom? E então, nos próximos vídeos eu vou ensinar sobre isso aí também. E como eu disse, não são coisas que são simplesmente coisas que eu estudei, que eu vi ali num livro e ficou na teoria. São fatos meus. Então, isso aqui que eu estudei, aprendi hoje, é coisas que eu pratiquei, validei. E são fatos meus. São coisas que estão que estão no meu terreno realmente, estão no meu mapa aqui, em que eu expandi, beleza? E hoje, cara, eu desbloqueei muito. Eu tinha bloqueios que eu nunca imaginei que eu teria. Sério, sério mesmo, eu nunca imaginei. Tem coisa aí que você aí mesmo, tem coisa aí que você pensa, pô, eu sou desbloqueado, eu tô destravadão, eu tô leve, cara, tô leve, tô assim, ó, tô lavado, simplesmente. Provavelmente 90% de certeza que você não tá e você só tá dando um de sabe tudo, beleza? Você então tá sendo um ignorante, vamos assim dizer. Assim como eu estava sendo, inclusive. E, cara, é bom demais desbloquear. É bom demais. Eu tenho, muito provavelmente eu tenho muitos outros bloqueios em si, mas não bloqueios, por exemplo, envolvendo riqueza. Bloqueios envolvendo outras coisas. Como, por exemplo, sei lá, pular de um avião com paraquedas. Provavelmente, muito provavelmente, só de imaginar isso eu já fico meio assim. Opa! Meu amigo, isso aí tá meio, né? Então, isso aí também é um bloqueio. Então, eu tenho muitos bloqueios aí. Mas em si, o bloqueio que eu tava tendo para eu prosperar, o bloqueio que eu tava tendo para eu não prosperar, o bloqueio que tava aqui para eu não prosperar, para eu não enriquecer, para eu não alcançar os meus objetivos, para eu não, enfim, para eu não prosperar, entendeu? Então esses bloqueios são bloqueios que realmente estavam me atrapalhando e eu não tinha captado isso. E são bloqueios que nem sequer são que eu desenvolvi também. São bloqueios até mesmo que veio, por exemplo, de paternidade. Sim, do pai. Bloqueios que vieram, por exemplo, da mãe, que inclusive eu tinha bloqueios que vieram da minha mãe, cara. Olha que olha que, enfim, que da hora. Que da hora. Da hora é você descobrir, né? Que é da hora você ver que você tem bloqueio. Porque, nossa, eu amo quando. Agora, hoje eu amo descobrir e ver que eu tenho bloqueios. Porque esses bloqueios acabam que quando eu pego um bloqueio. Opa! Peguei um bloqueio, capturei um bloqueio aqui. Vi um bloqueio meu aqui em alguma coisa. Delícia. Vamos desbloquear. E esse bloqueio vai fazer com que, não só com que me desbloqueie em si e abra uma porta para eu seguir em frente. Não, eu fico mais forte com isso. Eu ganho mais energia, fico mais forte com isso, para eu simplesmente acelerar o meu carro, ó, vum, na direção, na estrada, entendeu? Então, desbloqueio é muito bom, eu desbloqueei muito, eu encontrei desbloqueios que eu, sério, são bloqueios que eu nunca imaginei ter. É que eu nem lembro, pra vocês verem, eu desbloqueei, eu nem lembro dos bloqueios mais, graças a Deus, né? Enfim, e também me destravei muito, cara. Eu tinha crenças, eu não sabia o que que era em si energia, sabe? Do que era sentimentos, de como que ele entra e como que ele age e do que são emoções e o que que faz com sentimentos, emoções e com energia, entendeu? E eu tava sendo afetado justamente por energia. Eu tava sendo justamente afetado por bloqueios meus que eu não sabia ter. Beleza, eu me lavei, acabou as crenças, não tenho crenças. Ok, mas ainda assim eu tinha bloqueios, eu não imaginava que eu teria bloqueios, porque eu achava que eu era o sabe-tudo.
eu era simplesmente, mesmo eu não sabendo, eu era um ignorante, cara. Eu era ignorante. Inclusive, tem uma historinha aí de um camarada que, dependendo de quem esteja vendo esse vídeo, dependendo do livro que você leu, você vai saber, que é um camaradinho aí, um amigo de um camarada, né? Que chegou nele, assim, no início da vida dele, e falou assim, mais ou menos assim, sabe? Olha, muitas das vezes você não cresce, não prospera, justamente porque você não sabe algo. Mas também não é sobre só saber algo. Esse aqui sou eu falando, não é o cara da história. Inclusive eu concordo totalmente com ele, até porque eu vivi isso, né? Eu achava que eu era o sabe tudo, e então eu era um ignorante ainda por cima, entre aspas. E aí eu descobri que no caso eu sou um aprende tudo. E que não. Eu sou um eterno aprendiz, eu sou um aprende tudo. E que eu tenho que aprender tudo e sempre estar buscando por conhecimento, expansão. E colocar em prática também, é claro. E sempre estar. E, enfim, sempre estar aprendendo e crescendo mais, né, cara? Até porque nós seres humanos, por incrível que pareça, muita gente vai discordar com isso, mas por meio de experiências minhas, eu tenho que falar que nós seres humanos somos ilimitados. Simplesmente as pessoas colocam limites para elas mesmas, colocam o suficiente para elas mesmas, e isso simplesmente não existe. Isso aí só é ilusão da cabeça delas que elas mesmas criam. E muitas das vezes, quase maioria das vezes em si, essa pessoa nem sabe que ela mesma que cria essa ilusão. E aí entra programação, condicionamento, tudo aquilo de um vídeo anterior aqui que eu disse, que eu não entrei tanto em detalhes, eu admito, não entrei tanto em detalhes, mas ainda assim eu disse um pouco mais sobre esse assunto. Então eu tinha bloqueios e travas que eu não imaginava ter. E eu não sabia o que era sentimentos, como que interpreta um sentimento, o que é emoções e como o que eu faço com uma emoção, porque emoção vem depois de sentimento. O sentimento ele entra em você, você sente, né? E a emoção, justamente, ela vem depois do sentimento. E o sentimento você tem que interpretar ele, você tem que dar nome a ele, você tem que interpretar ele, e você tem, depois vem a emoção, e você tem que canalizar a emoção. E eu aprendi um código muito poderoso, sério mesmo, eu vou ensinar aqui para vocês, e que, como eu disse, ele não é teoria para mim, não é teoria para mim. Ele é um fato, porque ele funciona e ele funcionou para mim, beleza? Que é o código CCC. Simplesmente, código CCC. Anota esse código, código CCC. Simplesmente é captura energia, converte energia e canaliza energia, código CCC. Anota isso, anota isso. Sério, anota, vai por mim, anota. Esse código simplesmente é maravilhoso. Eu amo esse código, sério mesmo. Não vou falar nada, mas eu gosto muito desse código. Esse código simplesmente, cara, é incrível. É simplesmente. Não vou falar que é incrível. Enfim, é muito bom esse código. Esse código é muito bom e eu consegui destravar também muito com esse código. Consegui destravar e tirar bloqueios, me desbloquear também muito por causa desse código. Nossa, depois que eu desbloqueei, eu fui correr aí ontem, por exemplo, me senti até mais leve. Caramba, hoje eu tô leve. Nossa, que peso que tava nas minhas costas. Então, enfim, eu aprendi mais sobre inteligência emocional, expandi mais o meu terreno, o meu mapa, aí com inteligência emocional. E inteligência emocional não se trata só de uma pessoa assim que fica quietinha, aí ela tem que ter inteligência emocional para ela não ficar chorando por qualquer coisa. Não é nada disso, cara. Inteligência emocional é muito mais profundo
que isso daí. Isso aí não tem nada a ver na realidade. Mas na verdade uma pessoa que é quietinha, que chora por qualquer coisa, que liga por precisa de necessidade de aprovação social, essa pessoa aí na verdade nem inteligência emocional tem, inclusive, né? Mas, enfim, tô gripado, cara. Na verdade, vou falar que tô com uma pequena gripe, mas não afetou tanto a minha voz aqui. Que bom, né? Aí eu consigo gravar melhor aqui o vídeo, pá, fica tudo melhor. É, Então, simplesmente isso. Então, eu aprendi mais sobre inteligência emocional, eu destravei, eu desbloqueei, eu fiz o cronograma, me organizei melhor, eu simplesmente consegui dominar agora realmente mais a minha vida, porque, pô, ok, tem minha identidade, tô governando, dominando, ok, mas ainda assim muita coisa que só porque você é ignorante e acha que não sabe tudo, muito por causa disso, e provavelmente você deve estar discordando, não, eu só aprende tudo. Provavelmente você dizendo isso, você pode ter certeza. Se em algum momento nesse vídeo você disse que você não aprende tudo, você pode ter quase certeza que você mesmo, é um sabe tudo e não aprende tudo. Pode ter certeza. E se você é um sabe tudo, pode ter certeza também que você é um completo do ignorante, cara. É um completo do ignorante. Mas fica tranquilo. Eu tô aqui, fica tranquilo. Tô aqui, cara. Tô aqui. Tô aqui. E ainda tem mais de um, um bi 8, sei lá quantos bi aí de pessoas no mundo. E deve existir aí o quê? Pelo menos aí 1 milhão aí que tem pelo menos uma pequena inteligência emocional. Mas fica tranquilo, beleza? Só entre em movimento, governa e domina, pelo amor de Deus, prospera, por favor, prospere. É um pedido que eu faço pra você, prospere. Você não sabe o quanto que você não vai me ajudar, mas você vai ajudar simplesmente milhares, milhões e até mesmo bilhões de pessoas, uma nação inteira e um mundo inteiro. Só porque você não está prosperando, só porque você não prospera, que pessoas podem estar morrendo agora ou daqui a uns dias. Só porque você não prospera, que você não está prosperando, que acaba que pode atrasar algo gigantesco. Só porque não está prosperando, que você mesmo, está simplesmente fazendo que outras pessoas não prosperem. Imagina só, você você prosperou. Para você prosperar e ter o transbordo, ser transbordante, você já vai ajudar milhares e milhões e bilhões de pessoas também a prosperar. E você não prosperando, você simplesmente não faz isso. Então, eu não sei de nenhuma data. Eu não sei de nenhuma data. Mas talvez você esteja atrasando algo grandioso. E você nem parou para pensar nisso. Só porque você não está prosperando. Só porque você simplesmente não está deixando de ser um ignorante, alienado. E simplesmente deixa de ser esse ignorante com esse cérebro minúsculo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é teu cérebro. Esse buraquinho aqui entre os meus dedos é teu cérebro. Só porque você não está fazendo isso aqui e semeando, que você deve estar atrasando algo grandioso. Cara, acorda, pelo amor de Deus, prospera. Eu tô te pedindo, prospera. Isso aqui não é nem por mim. Isso aqui nem é por você também. Eu te desejo todo o bem do mundo, mas isso aqui é por algo grandioso que o Todo-Poderoso disse que é realmente uma nação
a nossa nação, inclusive, e a terra. É algo grandioso que Ele preparou. É por isso. Mas para isso acontecer, as pessoas têm que ativarem as suas identidades, pular para dentro e governarem, dominarem, prosperarem. Então te peço, prospera, por favor, prospere. Prospere, por favor. Eu tô te pedindo, prospera, cara. E, então, outra coisa, caramba. Muita coisa aqui que eu aprendi hoje também, que eu fiz de hábitos aqui, eu não tô falando nesse vídeo, mas eu vou falar em outros vídeos aí, eu vou desenrolando, até porque agora são, meu Deus, 8h42 e eu tenho que dormir logo. Outra coisa é que hoje eu também parei de carregar pessoas. Sim, eu carregava pessoas nas minhas costas e que eu estava impedindo essas pessoas de prosperarem e estava até mesmo me impedindo de prosperar só porque eu estava carregando essas pessoas nas minhas costas e eu nem sequer sabia disso. Para você ver como é o ignorante, como que é o cara que acha que sabe tudo. Ai, deixa eu falar uma coisa para você. Prospera. Transborde. Essa é a mensagem desse vídeo. Eu te peço, por favor, prospere, transborde muito, 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 até o último dia, até o último minuto, até o último milissegundo que você parar de prosperar na tua vida. Parar de prosperar não, parar de respirar na tua vida. Que vai ser lá para os seus 90, 100, 109, 120 anos, não sei. Mas quem define o quão você vai viver na tua vida é você mesmo. Você cuidando de você. É você expandindo. É você governando, dominando. É você enriquecendo em saúde. Aí você também define qual vai ser o seu tempo de vida. É você que define isso aí também. É você que cria a tua própria história. É você que cria a tua própria vida. Você que é o escritor. Você que controla. É você que administra. É você que conduz. É você que governa e domina toda a sua vida. Deus não te controla. Deus não controla a sua vida. Quem controla é você. Que absurdo! Como assim Deus não controla a minha vida? Cara, trabalhar para Ele, fazer por Ele, fazer para Ele e assumir o chamado dEle é uma coisa. Amar a Ele e deixar Ele encher você do amor dEle e você transbordar esse amor é uma coisa. É uma coisa. Mas Ele controlar a sua vida é outra. Quem que decide que você levanta ou não todo dia? É você. Quem decide se você vai correr ou não, se você anda ou não? É você. Quem decide se você abre ou fecha os olhos também? É você. Quem decide o quanto que você ganha por mês? É você. Quem que decide o teu próprio caminho? É você, é tudo você. Você controla isso aí, cara. É tão óbvio isso. Em qualquer hipótese, todos vão viver a sua própria história. E todos criam a sua própria história. Simples assim. Até porque Deus, ele é perfeito. Se ele controlasse a vida de todo mundo, a nossa vida, automaticamente, até no nosso nascer, nós iríamos ser perfeitos. Simplesmente. Tudo já ia ser completamente perfeito. E na realidade, não vou falar isso não. Não vou falar isso não. Até porque provavelmente isso que eu ia falar é algo errado, é errado. Não, eu ia falar besteira aqui. Enfim, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês nesse vídeo é, por favor, prospere, transborde, por favor, governe, domine. Por favor, cara, faça isso, por favor. Por favor. Ame ele. Busque ele. E para quem não sabe, riqueza não é só dinheiro. E riqueza, você tem que ter suas próprias experiências e conhecimentos e sua expansão mental de terreno e de mapa.
a sua própria expansão e suas próprias experiências aqui, ó. Você tem que ter para você realmente ver o que é riqueza. E muitas das vezes você está transferindo a sua riqueza para outras pessoas e você nem sabe que você tem essa riqueza. Deixa eu explicar uma coisa. A semente, ela é a sabedoria. Quando você planta ela no terreno, ela dá as suas raízes, que são o quê? Princípios e valores. E ela tem o seu rompimento. Ela rompendo é a prosperidade. E aí ela dá o seu fruto, que é a riqueza. Beleza? E o que 99% das pessoas fazem é não semear. Elas retêm, elas não prosperam, elas não transbordam. Até porque como que prospera sendo que nem plantar elas plantam? Deixa eu explicar uma coisa. Anota esse código. Anota esse código aqui. A sabedoria é dele. A sabedoria é dele. Não retenha o que é dele, cara. A sabedoria é dele, não retenha o que é dele. E Deus dá semente para quem semeia. Se você não semeia, se você não planta, você também não vai colher. Se você não planta, se você não semeia, você não recebe a sabedoria. É a sabedoria dele. E Deus dá semente para quem semeia. Pegou o código? Natan, como que eu semeio? Como eu semeio? Como eu transbordo sem ter resultados? Como? Cara, a pergunta que você deveria fazer, na verdade, não é como transbordar sem ter resultados. É como ter resultados sem o transbordo. Reflita nisso. Como ter resultados sem transbordo? E de onde que vem o transbordo? Ele primeiro também vem de Deus. É óbvio isso também. É a sétima camada da identidade, inclusive. É o transbordo. E esse transbordo é o quê? É você pegar tudo que é seu. Ah, eu sou tímido. Pega essa timidez, trabalha ela. Ah, eu sou preguiçoso. Pega a tua preguiça, trabalha ela. Joga tudo lá. Joga tudo lá no teu rio e deixa o rio fluir. Transborda. Transborda isso, cara. E como que transborda? Você também tem que semear. Para você obter resultados, você tem que expandir, você tem que semear. E como que semeia? Recebendo a semente. E de onde que vem a semente? Vem de Deus. A sabedoria é dele. Não retenha o que é dele. Deus dá semente para quem semeia. Ponto final, acabou. É simples assim, cara. É tão difícil de entender isso. Deus dá semente para quem semeia. Acabou. Lembre-se disso. Anota isso. Deus dá semente para quem semeia. A sabedoria é dele. Não retenha o que é dele. Se numa cachoeira está caindo, ali tem um rio, fecha aquela cachoeira. Acaba com essa cachoeira. Aquele rio simplesmente vai secar. Ele vai virar uma represa. E represa simplesmente não tem peixes, não tem vida ali. E a riqueza, ela vem da natureza. Então não vai ter nenhuma natureza ali. Isso aí vai simplesmente ficar morto. Então deixa transbordar. Deixa essa cachoeira aí, ó, transbordar. Deixa o rio fluir. Transborde. Como que você vai ter resultados sem transbordar?
Você fica retendo isso aí, cara. Você estuda, 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 estuda e fica ainda por cima retendo isso. Fica com medinho. Ai, eu sou tímido. Ai, não sei o quê. Você tem medo de sentar a bunda na cadeira, olhar pra câmera e simplesmente ligar essa câmera e falar. Você tem medo disso? Transborda, coloca isso pra trabalhar. Acorda, cara. Você tá dormindo? Acorda, coloca isso pra trabalhar. Transborda. Como que eu vou ter resultados sem transbordar? Não tem como ter resultados sem transbordar. Eu já expliquei aqui, existem três estágios da vida. A escassez, existe a abundância e existe também o transbordo. A escassez, por exemplo, é uma caixa d'água que ela está furada no fundo e essa água simplesmente vai ficar assim vazando. A abundância, a caixa d'água cheia. Ou seja, você simplesmente se esforça e deixa para você e para aqueles que você ama. E o transbordo é você, essa caixa d'água tá ali com fontes, tá fluindo água ali, ó, tendo todo aquele conhecimento, entendimento, você tá semeando ali, você tá sempre expandindo, você tá governando, dominando, você tá sempre expandindo, sempre tomando decisões, vivendo de decisões, você sempre está em movimento, e a sua água vai fluindo, o seu rio vai fluindo, isso é a plena sabedoria, e simplesmente essa caixa d'água vai ficar transbordando, e vai transbordar, vai transbordar. E você vai transbordar em milhares e milhões e bilhões de pessoas para você prosperar e transbordar. E com isso você também obtém resultados. É daí que vem resultados. Deus dá semente para quem semeia. Não retém o que é dele. A sabedoria é dele. E a semente é a sabedoria. E a riqueza é o fruto. É tão difícil de entender isso. E qual que é a terra? A terra é isso aqui, cara. É isso aqui. Pelo amor de Deus. É isso. Entenda. Pelo amor de Deus, para de ser um ignorante, cara. Prospera, transborda. Pelo amor de Deus, deixe o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e acompanhe esse canal. São 8h54, tem que dormir. Tchau.